Olá, terceiro ano, vamos para mais uma atividade do EMAI, atividade 8.3, página 46. Bom, crianças, eu coloquei esse calendário aqui para antes da gente começar a atividade, a gente dar uma revisada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês lembrem a organização do bimestre, trimestre, semestre. Vocês lembram? Nós realizamos isso na atividade anterior. Então, aqui eu queria que vocês lembrassem. Então, vamos lá. Às vezes, crianças, os meses, eles podem ser organizados de 2 em 2, de 3 em 3, de 6 em 6. Então, quando a gente fala de bimestre, a gente fala se referindo ao quê? A 2 meses, ó. 2 meses, 2 meses. Então, um bimestre, ele é o período de 2 meses. Por exemplo, aqui, janeiro e fevereiro. O trimestre, ele é organizado de 3 em 3 meses. Então, se a gente olhar aqui, ó, janeiro, maio e setembro, aqui nós temos um trimestre. Então, um trimestre, ele é formado por um período de 3 meses, tá? O semestre, ele já é formado por um período de 6 meses. Então, o semestre, a gente tem 6 meses, ou seja, a metade de um ano. Porque um ano nós temos 12 meses. Olha aqui, ó, um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Logo, 6 meses é a... Desculpa, logo um semestre são 6 meses, que é a metade de um ano. Um ano, então, tem 12 meses. Agora, vamos para a atividade. Questão 1. Para planejar as atividades com seus alunos, a professora Silvia organizou quadros contendo os 3 primeiros bimestres do ano. Com o apoio do calendário deste ano, complete os quadros abaixo. Então, é importante que vocês tenham um calendário, tá? Lembra que eu falei na atividade anterior? Para utilizar um calendário de mercado, calendário que você tiver aí na sua casa. Então, aqui, ó, meses, essa é a nossa tabela do primeiro bimestre. Ela está organizada em meses, quantidade de dias e previsão de dias de aula. Previsão é expectativa de dias de aula. Não quer dizer que se a previsão é de 15 dias, que será 15 dias, pois é uma previsão. Então, ela pode estar certa, como ela pode dar uma alterada, tudo bem? Então, vamos lá. Em janeiro, quantos dias tem o mês de janeiro? Se a gente olhar lá o calendário, janeiro tem 31 dias. Previsão de dias de aula. Aqui tá nenhum, porque as nossas aulas começou em fevereiro, né? Fevereiro, quantidade de dias. Lembra que eu falei para olhar lá no calendário? Fevereiro tem 29 dias. A previsão de dias. Bom, crianças, eu vou utilizar um valor, tá? Referente a uma dada escola. Vocês podem utilizar a expectativa de dias da escola de vocês. Pode estar perguntando para a professora, para o professor, tudo bem? Aqui eu vou colocar uma previsão. Agora, professora, na minha escola a previsão de dias letiva eram 20, 12, 10. Tudo bem, se você vai colocar o que era previsto da sua escola, tudo bem? Então, vamos lá. Previsão de dias de aula. Eu vou utilizar aqui o valor de 17. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, 29 e aqui 17. Depois pede o total, então eu quero saber o total da quantidade de dias. Eu vou somar 29 mais 31, tudo bem? 9 mais 1 vai dar 10. Aí sobe o 1, 3 mais 1 que subiu 4, mais 2 daqui, 6. Então, aqui o total de dias do mês de janeiro e fevereiro são 60 dias. E aqui, como lá não tem nada, então é 17 mais 0, permanece 17 o total. Próximo. No segundo bimestre, formado pelo mês de março e abril, tudo bem? Março, quantos dias tem o mês de março? 31, já está aqui. E abril? Olha aí no seu calendário, quantos dias tem o mês de abril? Quem falou 31 está corretíssimo. Eita, saiu fora da linha esse, né? O total, você vai somar 31 mais 31. Então, é só você somar. 1 mais 1,
2, 3 mais 3, 6. Tudo bem? Previsão de dias de aula. Bom, abril eu vou utilizar o valor de dias previsto de número 4, tá? Porque teve a questão da pandemia, é um valor, uma suposição. Em março, eu vou utilizar o valor de 15, apesar de ter esse tracinho, mas março teve aula, né? Então, eu vou utilizar aqui que a previsão era de 15 dias. São valores aproximados. O 4 devia estar um pouquinho... Deixa eu ver se eu consigo apagar. Consegui. Aqui. Então, agora eu quero saber o total de dias previsto para esse segundo bimestre. Eu somo 4 mais 5 igual a 9. 1 mais nada igual a 1. Então, uma previsão de 19 dias. Agora, eu vou fazer aqui no de baixo, o terceiro bimestre, formado por maio e junho. Maio, 31 dias. E junho? Olha aí no calendário, quantos dias tem o mês de junho? Muito bem, quem falou 30. Isso mesmo. Previsão de aulas. Eu vou utilizar aqui, do mês de maio, previsão de 18 dias. Eita, esse 18 saiu torto. E no mês de junho, eu vou utilizar aqui previsão de 20 dias. Se eu quero saber o total, é só eu somar. Primeiro, eu vou somar aqui, ó. Do mês de maio, 31, a quantidade de dias, e junho, 30. 0 mais 1, 1. 3 mais 3, 6. Tá mais difícil para escrever, crianças, porque o computador, parte de baixo, eu não tô mais enxergando nele. Tá tudo colorido, não dá para ver. Agora aqui, previsão de dias, 18 mais 20. Só somar. 8 mais 0 e 1 mais 2 igual a 3. Pronto. Preenchemos a nossa tabela. Após preencher a tabela, nós temos as questões. Eu vou ler aqui o exercício 2. Com base nas informações preenchidas nos quadros, responda. A. Quantos dias de aula estão previstos para o primeiro bimestre? Então, o primeiro bimestre é esse aqui. Quantos dias de aula estão previstos? 17. Então, vocês vão olhar na tabela de vocês e vão preencher lá. Na minha, vai dar 17. B. E para o segundo bimestre? Vou olhar aqui, ó, segundo bimestre na tabela, dias previstos, 19. Tudo bem? C. A quantidade de dias de aulas previstas para cada bimestre são iguais? Por quê? A quantidade de aulas aqui é igual a essa? Que é igual a essa? Não, são diferentes. Primeiro porque aqui nós temos fevereiro que tinha 29 dias, então os meses, tem mês com 30, tem mês com 31, né? Menos de 30, somente fevereiro, né? E 29 porque esse ano é um ano bissexto. Agora, quando pergunta aqui, e por que eles, se eles são iguais, né? E a gente fala que não, além dos números dias serem diferentes, tem mês que tem mais feriado, por exemplo, fevereiro teve carnaval, tem mês que não tem feriado nenhum, então a quantidade de dias aumenta. Esse ano aconteceu uma coisa atípica na nossa vida, que foi a questão da pandemia, do vírus, do novo coronavírus. Então, isso afetou profundamente as nossas aulas, os dias letivos. Então, por exemplo, em abril, geralmente, nós temos os 15 a 20 dias letivos, já mudou muito, né? Então, os dias letivos também mudou muito em questão de tudo que está acontecendo. Mas mesmo se não tivesse acontecido na pandemia, seria a mesma quantidade de dias letivos? Geralmente não, porque tem mês que tem mais feriado, tem mês que não tem, e assim vai. Então, vocês vão escrever aí. Não, por quê? Cada mês tem seus dias letivos, feriados, né? Cada mês é próprio. Então, por isso que a gente não tem como colocar que cada bimestre são iguais. Que pode acontecer de algum bimestre ter a mesma quantidade de dias letivos que o outro, ou a mesma quantidade de dias, por exemplo, aqui, ó, 60. Poderia esse aqui ter 60? Poderia. Se a gente colocasse um bimestre de março e, por exemplo, março e abril, que deu 62 dias, certo? Mas aqui, ó, maio e junho, 61 dias. Se a gente colocasse um mês, por exemplo, agosto e setembro. Agosto tem 31 e setembro tem 30. Também daria 61 dias igual a esse. Então, poderia acontecer de ser igual? Poderia. Mas aqui nesse caso, para esse quadro, essa tabela que nós analisamos, não aconteceu. D. Considerando que os 3 bimestres correspondem ao primeiro semestre do ano, quais meses o compõem?
Então, tá pedindo o quê? Os 3 bimestres correspondem ao primeiro semestre do ano. Lembra que eu falei? O semestre é formado por 6 meses. 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres. É o que está dizendo. Vamos ver se esses 3 bimestres têm 6 meses? Lembrando que cada bimestre tem que ter 2 meses. Ó, janeiro, 1, fevereiro, 2, março, 3, abril, 4, maio, 5, junho, 6. Então, os 3 bimestres correspondem ao primeiro semestre do ano? Sim. Quais meses o compõem? Aí vocês vão escrever janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. No próximo slide, eu preencho com as respostas. Então, aqui quantos dias de aula estão previstos para o primeiro bimestre? Lembra que eu falei lá no slide anterior? 17, certo? E para o segundo bimestre? Calma aí. 19, né? E a quantidade de dias de aulas previstas para cada bimestre são iguais? Para cada bimestre são iguais? Lembra que eu falei? Não. Por quê? Aí cada um vai colocar sua resposta. Porque cada mês tem seus dias letivos, feriados, né? Então vocês vão colocar aí também. E também porque aconteceu a pandemia, mudou tudo, então podem responder aí. E a E, deixa eu só colocar aqui. E lá na D, vocês vão escrever os meses que formam o primeiro semestre, tá? Então, aqui nos 3 primeiros bimestres, né? Lembra que nós falamos? Vocês vão escrever aí janeiro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Janeiro. Bom, crianças, como aqui só tem uma linha, se a letra de vocês for muito grande, vocês faz a abreviação dos meses, ó. Fevereiro, tentar aqui abreviar, porque tá difícil escrever, né? Março. Aí vocês vão escrever esses meses, tá? Até o mês de junho, tudo bem? Prontinho, só não reparem a letra. Tem outra coisa que eu esqueci de falar também, crianças, aqui na C, né? Por que a quantidade de dias de aulas previstas para cada bimestre, tá perguntando, né? Se a quantidade de dias de aula previstas para cada bimestre são iguais, aí nós colocamos não, e pergunta por quê? Além do que eu falei dos feriados, né, que cada mês tem as suas próprias características, a gente também tem aqueles dias que tem, às vezes, reunião de pais, conselho de classe, né, e isso não acontece todo mês. Então, isso muda também a quantidade de dias de aulas previstas. Então, vocês aí podem responder, né, porque às vezes pode ter reunião, pode ter conselho, pode ter feriado, tá bom? Bom, espero que tenham gostado.